Oi, meninas, boa tarde. A nossa aula de hoje vai falar sobre os setores econômicos do continente europeu ou asiático e da Oceania, tá certo? E antes da gente dar prosseguimento, eu vou apresentar para vocês uma retomada no que se diz respeito aos setores econômicos, né? Para que a gente possa relembrar a esse fator. Então, os setores da economia são. A economia está dividida em três setores, né? O setor primário, que está relacionado às atividades produtivas, relacionadas à agricultura, à pecuária e o extrativismo, tanto vegetal, mineral e animal. Tá? Então, são os setores da economia que são a base para todos os outros. Tá? A agricultura se refere à produção de alimentos, enfim, a pecuária, a criação de animais que vão nos fornecer leite, couro, carne e afins, né? E os seus produtos, né? E o extrativismo. E aí nós estamos falando sobre mineração, né? Os minérios que são extraídos da natureza, o petróleo, pedras preciosas, ferro, alumínio, tá? Então, esse seria o setor primário. E esse setor é o que produz a matéria-prima para as indústrias. O segundo setor, ele está relacionado ao sistema industrial. E aí nós vamos enquadrar isso como produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Então, por exemplo, eu preciso construir uma máquina. Para isso, eu preciso do minério, eu preciso da borracha, eu preciso do petróleo para poder fazer com que a indústria funcione e, a partir dela, eu crie bens de consumo ou equipamentos e máquinas para produzir os bens de consumo, que vão ser distribuídos aí para o terceiro setor, que o terceiro setor nada mais é que o setor do comércio, né? Os supermercados, farmácias, né, toda a parte comercial e também a prestação de serviço. Por exemplo, eu faço parte do terceiro setor, eu sou professora, né, no caso, eu presto serviço para toda a população, toda não, porque eu só estou dando aula para uma saída para vocês agora. Os advogados, profissionais liberais, como médicos, enfermeiros e afins, e pessoal do comércio varejista. Atualmente, no terceiro setor também, nós relacionamos a questão do turismo, tá? O turismo está relacionado também no terceiro setor, tá? Então, vamos lá. 3 setores, primário, secundário e terciário. Tendo isso claro, nós vamos focar no nosso estudo para os setores da economia na Europa, na Ásia e na Oceania, tá bom? Continente europeu, ele tem um destaque interessante, né? Porque atualmente ele é considerado o segundo menor continente do mundo, né, na questão territorial. Mas quando nós falamos de riqueza, a Europa é um dos continentes mais ricos do planeta Terra. Essa riqueza ela tem origem na primeira revolução industrial, lá em meados de 1670, 1700 e início do século XVIII, tá? E também a questão da colonização, né? As relações que foram estabelecidas no processo de colonização, tanto da África quanto da América. Então, a Revolução Industrial, mais o processo de colonização, trouxe para a Europa muita riqueza, né? E uma possibilidade de expandir os seus mercados consumidores e seu fornecimento de matéria-prima. No decorrer do espaço de tempo, né? Especialmente no século XX, o continente europeu foi atingido por 2 guerras, né? 2 guerras mundiais que transformaram todas as relações, todas as dinâmicas das cadeias produtivas na Europa, principalmente porque, sendo a guerra no seu continente, no seu espaço, muitas
indústrias, campos produtivos foram destruídos, né? As cidades foram destruídas, e tudo isso mexeu muito com a capacidade produtiva da Europa. E desta forma, essa importância que a Europa tinha até o século XX, né, a importância, a liderança econômica, vai passar para outros lugares. No caso, quem tomou a frente nessa liderança foi os Estados Unidos e o Japão, por conta do seu desenvolvimento industrial, né? E aí eles acabam substituindo durante um período, né, tomando a frente aí da produção substituindo a produção europeia, tá certo? E depois continuam liderando essa frente, tá? Depois tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial, todo um processo de reconstrução, enfim, e mais ou menos na década de depois desse processo, a Europa ela começa a criar blocos econômicos com a finalidade de se ajudarem mutuamente, se fortalecer economicamente e produtivamente, para poder concorrer com os Estados Unidos, com o Japão. E isso, no final da década de 90, surgiu a União Europeia, como uma comunidade de todos os países, né? E onde existe o livre comércio. Tá? Então, os países europeus que fazem parte da União Europeia, eles produzem, comercializam, existe uma circulação de pessoas e mercadorias sem restrições, e existe uma moeda única. Isso é uma tentativa, essa questão regional é uma tentativa de fortalecer a economia na União Europeia, tá? A fim disso. Então, falando um pouquinho sobre a Europa, né? Um continente fantástico, com muitas peculiaridades, muitas riquezas, mas também com muitas desigualdades sociais, né, e muitos problemas sociais. Ultimamente, a Europa passa por vários conflitos, principalmente com relação à questão da imigração, né? Temos aí uns problemas muito delicados com relação à questão da imigração e tudo mais, tá? Então, vamos falar do primeiro setor, né, na Europa. Voltando... Primeiro setor, agricultura, pecuária e extrativismo. Esse setor, atualmente, é o setor que menos contribui para a economia europeia. Por quê? Eles contribuem em torno de 5% do crescimento, da riqueza produzida no continente europeu. Tá? A agricultura, na Europa, a maior parte das propriedades são propriedades familiares. Quem toca o negócio são as famílias. Né? Então, quem trabalha nas propriedades são membros da família, tá? A maioria, são 90% dessas propriedades são tocadas pelas famílias, tá certo? Isso é interessante, né? Porque mostra que existem alternativas às grandes propriedades, aos latifúndios, né? Mas a questão é, se lá é um setor que menos produz riquezas e as propriedades são familiares, como que eles vivem, né? Como é que é a produção? Será que rende tanto dinheiro assim? Os produtos produzidos na Europa são tão competitivos assim? O que os torna competitivo? Uma peculiaridade desse setor na Europa é que os governos incentivam a agricultura familiar, incentivam as atividades agrárias e pecuárias, fornecendo subsídios. São ajudas financeiras, né? Eles dão ajuda financeira, em alguns casos até isenção de alguns impostos, tudo, para que os agricultores continuem produzindo e, desta forma, eles consigam competir com agricultores do mundo, né? Com questão de preço. E, né, porque se não houvesse essa ajuda do governo, dificilmente eles iam conseguir concorrer fora da sua região com os outros produtos agrícolas. Outra coisa que é importante também, que é uma forma de proteger a economia, né? O governo dando subsídios para produção agrícola nacional diminui, né, a importação de alimentos
de outros lugares e incentiva e protege a economia local, tá? Com esses subsídios, o que os agricultores podem fazer? Eles podem investir em maquinários, né, máquinas, e melhorar o processo de produção. Por isso que eles conseguem, né, ter grandes produções, sendo só tocado pela família o negócio. Normalmente, o que eles produzem, né? Produzem trigo. A França e a Ucrânia são responsáveis por esse alimento. A cevada é produzida nos bosques centetrionais. Ótimo, acho ótimo esse nome, que eu não consigo falar. Setentrionais. O centeio, batata, né? Então, são alguns produtos que já são típicos de lá, que eles cultivam desde a Idade Média, né? Muitos tubérculos, beterraba, vários tipos de batatas, enfim. Isso são alimentos que eles produzem há milênios, tá? Em algumas regiões, principalmente do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Grécia, nós vamos ter ali, Itália também, cultivo de oliveira, videira, né? E umas frutas e legumes que se adaptam ao meio físico que eles estão ali do Mediterrâneo, né? Pecuária. O que eles produzem aí? Leite. Leite e queijos, né? Lógico, né? Os queijos franceses são muito famosos, todo mundo sabe. Chocolate, suíço, não. Então, assim, a pecuária é responsável pelo rebanho de bovinos, né? Suínos também. E os suínos, eles tiram carne, derivados de leite, mas a carne, ela não é suficiente para o consumo interno. Então, eles acabam exportando muitas vezes, mas a produção maior é leite e derivados, tá? Os suínos, a pesca, principalmente na região da Escandinávia, Portugal e Espanha, tá? São lugares que mais se dedicam à pesca. Tá certo? O petróleo é também um produto que é de extrativismo, né? Extrativismo mineral, mas aí vai se restringir à Rússia, tá? A parte da Rússia europeia, tá bom? Porque a Rússia está dividida na parte asiática e na parte europeia, tá certo? As indústrias, segundo setor, como eu disse no início, na Europa, desde o século XVIII, foi um dos setores que mais movimentaram a economia europeia até meados do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Ele sempre foi muito importante, né? Muito do desenvolvimento, muito do que a Europa é hoje, no sentido da importância econômica, desenvolvimento humano e afim, se deve a esse setor, né? Porque eles, infelizmente, recursos naturais para a agricultura, eles são um pouco limitados, mas na indústria eles se sobressaíram bastante. E aí, né, eles tiveram, durante esse período, desde o início do século XVIII até o início do século XX, eles sempre saíram à frente, tá bom? Hoje, os países com maior importância industrial são Alemanha, França, Inglaterra e Rússia. A Rússia, ela está num crescimento aí, desenvolvendo seu parque industrial, mas a gente tem que levar em consideração que a Rússia teve alguns problemas durante a sua história, né, que aí vai ficar por cabo do professor de história adentrar nesse assunto com vocês, que levou a uma industrialização tardia, tá? A indústria europeia, ela é bem diversificada, né, competitiva, mas, infelizmente, ela não consegue ultrapassar a liderança dos Estados Unidos, do Japão e da China, né? A China está aí com o tempo todo, sempre despontando, tá? Hoje, o setor secundário na Europa, ele acaba perdendo para o setor terciário, tá? O terceiro setor, que é o que eu mais gosto.
né? E acho que todo mundo gosta do terceiro setor, que está relacionado a uma coisa que a gente adora fazer e que nessa pandemia a gente não pode fazer, que é turismo, tá? Serviços e comércio, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, durante o período de guerras, a Europa perdeu a importância no parque industrial, né, nessa questão da indústria, porque os Estados Unidos tomou lugar, o Japão tomou lugar, a China tomou lugar, todo mundo começou a ter indústria, e aí o que era exclusivo da Europa não é mais. Então, como as indústrias estão espalhadas pelo mundo, teve que se encontrar uma outra estratégia. E o que é muito hoje, gera muita riqueza para a Europa, é o setor terciário, né? É o setor de serviços, o setor de comércio, tá? Então, uma das coisas que a gente pode destacar, principalmente na Europa Ocidental, é o turismo, o que gera muitas divisas, o que gera muito recurso, muito dinheiro para a Europa hoje, a Europa Ocidental, é o turismo, não é? O caso da França, por exemplo, Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo, que vive do turismo e do comércio relacionado ao turismo, tá? E outros setores também. Ah, professora, mas só Paris? Não, calma, tá? E a comercialização dos bens? E as coisas que são produzidas? E o comércio? Esse setor de serviços e do comércio, tudo, tem crescido muito, né? Porque também não exige muito investimento. Exige investimento, mas não de tão grande porte como o setor secundário e o primário, tá certo? Então, hoje, o que gera mais riqueza para a Europa é o setor terciário, terceiro setor da economia, tá? Damos destaque ao turismo, tá? Que isso é bem interessante, tá certo? Mas também a gente pode citar transportes, bancos, serviços de internet, comércio, né? A importação e exportação, né? Por exemplo, nós podemos comprar todos os cosméticos que as francesas usam. Olha que legal. Podemos usar produtos que quem quer tomar um bom vinho do Porto, pode comprar um bom vinho do Porto. Quem quer comer uma azeitona produzida na Espanha, pode comer também, por conta da comercialização, tá? Da importação e exportação. Então, esse fluxo de mercadorias, venda e compra, faz com que a economia da Europa não pare de funcionar, tá bom? Vamos falar da Ásia, gosto da Ásia também. A Ásia é fantástica, né? O maior continente do mundo, em questão de território, e é um continente fantástico. Nós temos russos, mongóis, japoneses, hindus, pessoal do Oriente Médio, enfim, nós temos um retalho étnico, cultural e de paisagens no continente asiático, que faz com que ele seja um continente muito interessante, tá bom? Mas, ao mesmo tempo que ele é riquíssimo culturalmente e étnico, ele tem grandes disparidades econômicas. O que é isso? Países muito ricos, super desenvolvidos, economias muito fortes e economias muito frágeis, tá certo? Como eu disse, a Ásia é um continente gigante, né? É o maior continente do planeta Terra, enfim. E como que a gente faz para estudá-lo de uma forma mais eficaz? Então, nós vamos ter que dividi-lo em partes, né? Por quê? Nós vamos dividir em regiões que têm características físicas, humanas e culturais parecidas e vamos dividir. Então, a Ásia ela foi dividida em 6 partes, tá bom? 6 regiões, como vocês estão vendo aqui no texto, lindo e maravilhoso. Vamos falar do Oriente Médio. O Oriente Médio é um lugar fantástico também, um retalho de culturas, né? Mas atualmente a maioria da cultura que se sobressai no Oriente Médio é a muçulmana. Então vamos falar deles, mas não vamos falar de questão cultural. Então os países do Oriente Médio, eles produzem, na sua maioria, produzem petróleo, tá? Vivem da exploração de petróleo. Se a gente pensar nisso,
eu consigo explicar por que tem tantos conflitos militares, políticos, econômicos naquela região, tá? Por quê? 60% das reservas mundiais de petróleo se encontram no Oriente Médio. Então, todo mundo quer uma lasquinha do Oriente Médio, tá certo? Porque o mundo vive de petróleo. A maior riqueza do mundo, o que move a economia, o que faz as coisas acontecerem, é o petróleo, tá certo? Podia ser outra coisa mais gostosa, mas enfim, é o petróleo, tá? Então, o petróleo ele move a indústria. Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes nos jornais, nos noticiários, eles sempre falam do preço do barril do petróleo, porque ele é a referência para preço de tudo. Se o petróleo sobe, todos os preços vão subir, né? É uma reação em cadeia. Tudo é baseado no petróleo, porque nós precisamos dele para a indústria, né? A indústria precisa dele para produzir combustível, enfim, quase tudo tem petróleo. Os combustíveis normalmente são à base de petróleo, né? E para as mercadorias sair de um lugar para o outro precisa de petróleo, né? O avião precisa do petróleo, para a gente cozinhar a gente precisa de petróleo, então o petróleo ele acaba estando presente em todas as atividades que nós fazemos, quase como a água, né? Que também está em todas as atividades que realizamos, tá certo? Os países, então, dos blocos que foram criados para analisar a Ásia os países do Oriente Médio, tá? E aí eles criaram um bloco econômico chamado OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Que vai regular o preço do petróleo no mundo. Deus do céu, vamos lá, tá certo. Então, no Oriente Médio, o setor que se sobressai é o setor primário, o extrativismo mineral, a exploração do petróleo, e a partir dali, os outros setores vão se desenvolver. Lá no Oriente Médio existem poucas indústrias, né, que são indústrias mais, não são indústrias de base, são indústrias menores, né. Então, assim, são indústrias menores. Então, quem não trabalha na extração do petróleo vai trabalhar na agropecuária, né, que também é muito tímida, no setor de produção têxtil e alimentícia. Mas essas produções, elas são pequenas, tá? Não é em grande escala, você não vai ver um grande produtor de pão sírio que vai fornecer pão sírio para a gente aqui no Brasil. Não. Ou um grande produtor de algum produto árabe que todo mundo consome. Não. São pequenas, são produções menores, manufaturas, tá? São bem pequenas, assim. São expressivas, mas não tão expressivas assim. Israel é um país que se sobressai porque eles criaram uma tecnologia para desenvolver a melhor agricultura. Então, no Oriente Médio, um fator que dificulta o desenvolvimento da agricultura é a questão do clima, né? Desértico e tal. Então, tirando Israel, que fez um processo de dessalinização da água para poder irrigar os seus campos, os outros países ficam lá atrás na questão do setor primário, na questão da agricultura. Tudo bem? Outro ponto que favorece muito o Oriente Médio atualmente é o setor terciário, terceiro setor, turismo e comércio, né? Isso é secular, que o pessoal do Oriente Médio sempre gostou de fazer comércio. Mas hoje, atualmente, o pessoal tem ido muito para o Oriente Médio, principalmente para a região de Israel, caravanas religiosas. O pessoal tem ido muito para lá e isso tem incentivado muito o setor do turismo. O terceiro setor tem se tornado muito importante nessa região, tá bom? Aí, né, vamos sair do Oriente Médio e vamos para o sul da Ásia. Essa região, ai meu Deus, é uma das mais pobres do mundo. Ai, que triste isso, né? A gente falou do Oriente Médio, que também tem os seus problemas, mas é uma das regiões mais ricas do planeta, né? Porque domina 60% das jazidas de petróleo. E vamos para o sul da Ásia, uma das regiões mais pobres do planeta, né? Essa região, ela depende basicamente do primeiro setor.
agricultura, né, e extração de matérias-primas e tal. O que eles produzem? Chá, algodão, trigo, juta, arroz, tabaco, milho, cana-de-açúcar, né? E tudo isso nos latifúndios, que são grandes propriedades de terra que se dedicam a uma cultura, tá? Por exemplo, o cara que só planta algodão, então só planta algodão, o outro só planta arroz, o outro só planta tabaco, tá? Monocultura, tá certo? A única exceção nessa região é Bangladesh, que produz produtos têxteis, né? E muita coisa que a gente usa é produzido nessa região, tá? Muitas roupas são produzidas nessa região. Não sei aqui no Brasil, mas eu tenho uma vez eu ganhei uma camiseta de uma amiga que foi para Paris, tal, isso no início do século XXI, e eu toda feliz, né? Achando, eu vou andar com uma camiseta produzida na França, tal. Quando eu olho a etiqueta, produzida onde? Né? No, no sul da Ásia, né? Em Bangladesh. Olha que legal, né? Eu fiquei meio chateada, mas depois eu entendi, né? Depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente entende as relações, porque eles produzem mão de obra barata e enviam para outras localidades, tá bom? A Índia também, ela é uma outra exceção no sul da Ásia. A Índia é uma economia que está em prosperidade. A Índia ela se destaca pela questão da tecnologia, mas tem algumas entraves que não faz a Índia despontar aí no cenário econômico, tá? Mas ela está crescendo, tá? O que destaca a Índia? Ela só fica atrás dos Estados Unidos na questão dos softwares, né? Eles produzem muitos softwares, eles são muito bons matemáticos, muito bons desenvolvedores de tecnologia da informação e tudo mais. Eles só perdem para os Estados Unidos, mas isso é uma questão de tempo, né? E isso se deve ao fato de que eles investem muito na educação. A educação para os indianos é muito importante, tá? E eles passam por algumas reformas sociais, porque uma das grandes entraves é a forma como a sociedade indiana era organizada até um pouco tempo atrás, no sistema de castas, que acabava limitando, né, muitas situações. Então, por conta disso, existe um pequeno atraso aí, mas que com o tempo, com as reformas sociais que ocorrem dentro do país, e o fato também da Índia ter sido colônia inglesa até meados do século XX, prejudicou um pouco esse país nessa questão. Mas olha, tem tempo para se desenvolver e tem tempo para aparecer no cenário. Agora vamos do sul para o norte, né? Norte da Ásia, que eu acho legal também. Lembra da Rússia? Que eu falei que a Rússia estava em 2 continentes? Aí, ó, que legal. Você passa uma linha, tá na Europa. Passa para o outro lado, tá na Ásia. Não, não é bem assim, né? Existe uma divisão que são os os montes Urais, que dividem lá a Rússia, a parte europeia e a parte asiática. É o mesmo, a Turquia também é assim. A Turquia é uma parte europeia e outra parte da Ásia. Então, deve ser legal, né? Tô na Europa, tô na Ásia, tô na Europa, tô na Ásia. Deve ser legal. Assim. O norte da Ásia é composto pela Rússia e Mongólia. É muito louco, deve ser uma região muito interessante, muito show, porque você imagina como são os tipos humanos que vivem nessa região, né? Deve ser bem legal. A Rússia, ela teve uma industrialização tardia, como eu disse para vocês. Eles optaram pela indústria de base, então a produção de siderurgia, de ferro, de coisas, né, lá no primeiro setor, né? E no beneficiamento das matérias-primas para fornecer para o segundo para a indústria de bens de consumo. Então, assim, vamos produzir produtos de base e não vamos fazer, não vamos investir na indústria de serviços, bens de consumo. O que é um bem de consumo? Carro, televisão. Eles se preocuparam mais com a indústria pesadona, entendeu? E aí, isso é meio ruim, né? Não deram incentivo para a indústria de bens de consumo, porque eu acredito que tem que ter um equilíbrio
e vocês também. Não dá para só investir numa coisa, né? Então isso deu uma prejudicada na Rússia, e isso foi uma escolha durante o período da União Soviética, o período socialista, tal. Os caras não estavam muito interessados nisso, eles queriam servir a população com o básico. Normalmente, quando eu dou aula para o nono ano, eu falo o seguinte, né? Olha como era a Rússia na União Soviética, quando era União Soviética. O cara produzia foguete, os caras iam para o espaço. E muitas vezes o papel higiênico era precário, porque a indústria de serviço, desculpa, de bens de consumo, era deficitário. O cara tinha satélite por aí, etc. E os carros eram carros, né, do perdido no tempo, assim, né? Eles não investiam. Então, eles iam para a Lua, mas dentro do país, dentro do lugar, os bens produzidos pela indústria, né, eram muito precários. Então, é muito louco, né? Meio contraditório. Por isso que ela acabou, né? A União Soviética acaba, porque como é que faz, né? Eu sempre faço essa brincadeira aí, mas eu não vou me estender, senão eu vou falar até amanhã. Só para fazer um exemplo, né? Senão não sou eu. Então, essa opção da ex-União Soviética por investir em alguns desses setores e não em outros trouxe uma consequência para a Rússia na atualidade, né? Então a Rússia ela ainda está tentando se adaptar à economia de mercado, ao capitalismo, às economias neoliberais, etc., né? Para poder começar a competir aí. Então, hoje, o que a Rússia, parte asiática, gera de riqueza, né? Eles conseguem, né, uma produção aí no setor primário, extração de minérios, que petróleo e gás natural. E isso no território, nos dois territórios, né, na parte europeia e na parte asiática, tá? Então isso é uma fonte de receitas para a Rússia. A Mongólia, puxa vida, é o primo pobre aí da Ásia. A Mongólia, ela é uma economia muito frágil, né? Ela está se adaptando, tentando se adaptar a essa economia capitalista, a economia de mercado, porque durante o processo em que o mundo era dividido em dois blocos, né? O bloco capitalista e o socialista, essa região do globo, né? Rússia, o leste europeu, parte da Ásia, Mongólia, China, eram socialistas, né? Viviam sob a influência da União Soviética, então eles estavam fechados para essa economia de mercado. E agora os caras estão tentando se adaptar a esse processo e está sendo difícil, né? Porque eles dependiam das ajudas financeiras da União Soviética, que eram tipo o leão da economia na região ali. Eles que ditavam, eles que financiavam países, né, que ajudavam financeiramente países como a Mongólia, como ajudaram Cuba durante, né, quase meio século aí, tá? Então, quando acabou a União Soviética, tipo, né, todos esses países tiveram que se adaptar a essa nova realidade, e essa nova realidade nem sempre é positiva, né? Mas, se a vida te der um limão, faça uma limonada e venda um copo a 50 centavos e ganhe seu dinheiro. Brincadeira. Mas essa é a ideia, né? A dificuldade faz com que você reflita e crie mecanismos para sair daí, técnicas. Então, hoje na Mongólia, o setor que fornece riquezas é o setor primário, agricultura e extração de minérios. No caso da Mongólia, tem ouro lá, ouro, cobre, urânio. Urânio é interessante porque é um minério que ele tem uma capacidade nuclear. Aí gera energia, tá bom? Agora vamos falar do pessoal que tem a grana. Extremo Oriente. China, Japão, Tailândia, Indonésia. Oh, meu Deus. A professora ficou doida. O Extremo Oriente.
China e Japão são as terceiras maiores economias mundiais, né? Se a gente contar, segunda China disparada, segunda economia, daqui a pouco ela vai tomar o lugar dos Estados Unidos aí. Vamos ver depois do coronavírus, depois dessa pandemia, como que vai ficar a situação, tá? Né? Vamos ver se a China vai dar uma rasteira e passar a China, o Japão, os Estados Unidos, tá bom? Então, China, segunda maior economia do mundo, desbancou o Japão, que era a segunda, tá? Agora inverteu o papel. China, segundo lugar, Japão. O que eles fazem? Indústria. Segundo setor, tá? Indústria, né, gente? Eletrônico, enfim, carro, o que vocês imaginar, os japoneses, nem coisa para limpar o rosto, enfim, tudo os japoneses e chineses produzem. Eles são ótimos, né? E o que eles não sabem, eles vão lá, compra, desmonta e faz igual. É assim. Então, o setor que move a economia nesses dois países é o segundo setor, a indústria, né? E, na sequência, o terceiro setor, a questão do comércio, porque além deles fornecerem para o mercado interno, eles fornecem esses produtos industrializados para todas as partes do globo, tá bom? O Japão se destaca pela tecnologia, tá? A China também, tá? A gente não pode ser preconceituoso com os chineses, por quê? Os produtos chineses, o problema não é que eles fazem com qualidade duvidosa. O problema é que quem exporta não exporta o que tem de melhor na China, né? Então a gente tem que pensar nisso. Porque as qualidades são de A a Z. Tudo depende de quem compra e revende, tá? Mas a Coreia do Sul e o Japão se destacam pelo alto grau tecnológico. E a China, ela consegue competir, né, por conta da mão de obra muito barata, muito barata, né? Tá certo? Porque tem tanta gente na China, tanta gente na China. Vou fazer uma pergunta para vocês, falando da China. Onde é o lugar no mundo que tem mais chineses no? É lógico que é na China. Essa piadinha é velha. Tá certo? Então, porque tem muitos chineses na China, né? É o lugar que tem mais chineses no mundo, é a China. A mão de obra, a oferta de mão de obra é tamanha e faz com que o preço dela diminua, tá certo? Então, aí eles conseguem competir, porque as pessoas trabalham por qualquer trocadinho, né? Infelizmente, se sujeitam a isso. A Ásia Central, ele está ligada, a economia da Ásia Central está ligada ao setor primário da economia, né? A agropecuária, né? E a gente vai falar de dois produtos que a gente gosta muito: algodão, né? Que é a base da indústria têxtil, e de frutas, né? Todo mundo gosta de frutas. Então, eles se destacam nesse setor, tá bom? Também tem os ovinos, os caprinos e etc, né? Toda a parte agropecuária, tá? O setor mineral, o setor de extração mineral também tem importância, porque de lá são extraídos petróleo, gás mineral, carvão mineral, minério de ferro, né? E as indústrias locais de beneficiamento desse material são inexpressíveis. A maior parte desses minérios são exportados, tá? A diferença do carvão mineral para o carvão vegetal é a seguinte: o carvão mineral você tem que tirar da terra, né? Vai lá, escava uma montanha, tira o carvão, tá? E o carvão vegetal, ele é produzido a partir da queima de árvores, tá? Falar sobre o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, peraí, é tão grande que a gente não consegue parar de falar. No Sudeste Asiático, a economia está voltada também para o setor primário, produção de arroz, né? E borracha, tá? Um dos lugares que mais produz arroz no mundo, Ásia, tá bom? É a base da alimentação asiática, é o arroz, né? Borracha, né? Que também eles saíram na frente aí, porque durante muito tempo
foi a Amazônia, né, a região da Amazônia no Brasil. E depois eles descobriram que nessa região, Tailândia, Indonésia, Malásia e tal, eles também têm as seringueiras. Então eles produzem muita borracha lá. E em Singapura é onde nós temos a maior atividade industrial, tá certo? Tá. O que tem sobre a Malásia? A Malásia tem até grande prêmio de Fórmula 1. É brincadeira, né, professora? Não. Isso é importante porque a Fórmula 1 vai escolher lugares que têm expressão econômica. Então, como a Malásia ela está se destacando na economia dessa região, né, até abrigar grandes prêmios, né, da Fórmula 1, que vai gerar dividendos para o terceiro setor para o turismo, tá bom? Vou falar da Oceania. Calma aí que eu vou tentar terminar hoje, tá? A Oceania também é uma região bem interessante, porque ela é formada por milhares de ilhas, né, lá no Pacífico. E como que a gente faz para estudar isso, professora? 3 blocos, 3 regiões. Vamos fazer a regionalização também nessa região. Então, as 3 regiões são Melanésia, as Ilhas Negras, Micronésia, as ilhas pequenas, e a Polinésia, várias ilhas. Né? Além da Nova Zelândia e a Austrália, que são ilhas maiores e por isso que elas acabam tendo um destaque, tá bom? Esse nome Melanésia se deve ao nome dos habitantes originários, tá? Porque eles eram negros, né? Tipo os aborígenes, lembram? Né? Naquela cor dos aborígenes. Na Micronésia, a palavra micro, pequeno, né? Então se deve por conta do tamanho dessas ilhas, tá? E elas ficam localizadas entre o norte e nordeste da Melanésia. Polinésia é o conjunto de ilhas mais distantes que ficam entre a Austrália, nordeste e sudeste da Austrália, e vai para a região da costa pacífica da América. Então, não são ilhas perto do continente americano, tá? Mas estão mais próximas. Por exemplo, o Havaí, a Ilha de Páscoa, tá? Elas estão mais perto do continente americano, tá? Costa pacífica da região, tá? Tem a Polinésia Francesa, tem uns lugares bem bonitos lá. Então vamos lá. Tirando o fato, né? E o Havaí é um estado americano não contíguo, tá bom? Faz parte do território estadunidense. Então, o Havaí é um estado americano, estadunidense, tá bom? Só que fora do continente. E esse termo a gente, só para fazer um anexo, quando o território não está, o território de um país está fora do seu espaço geográfico, nós chamamos de territórios não contíguos, tá? Ele não está na continuidade do território. Então, existem territórios contíguos, que estão no mesmo espaço, que é o caso do Brasil, e territórios não contíguos, que é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que tem os estados que estão ali na confederação, tudo pertinho do lado do outro, e tem o estado do Havaí e o Alasca, que estão fora desse espaço geográfico ali. Então, na Oceania, tirando a Austrália e a Nova Zelândia, a economia é um pouquinho prejudicada, né? Ela é subdesenvolvida. Até um instantinho, só para colocar aqui. Então, a economia é subdesenvolvida devido, né, à questão geográfica, né? Primeiro, aí você imagina, ilhas pequenas, como vamos construir grandes indústrias? Não tem. Tem a questão dos fatores naturais. São regiões que estão isoladas, né? Distantes. Tem a questão do clima, que muitas vezes nós temos problemas com erupções vulcânicas e outras situações, tá bom? Então, o primeiro e o segundo setor ficam prejudicados nessas regiões da Melanésia, da Micronésia e tal. E o que vai gerar divisas para essa região? Turismo, né? Porque são regiões belíssimas. Então, uma das maiores fontes de riqueza dessa região é o turismo, né? Claro,
todo lugar tem agricultura local, porque senão todo mundo precisa comer, né? Todo mundo precisa tomar um leite, todo mundo precisa de alguns produtos específicos que são produzidos, mas não são de grande, não são o carro-chefe dessas regiões, tá? Nessas ilhas, eles também exportam alguns produtos, como coco, seus derivados, cacau, graças a Deus, senão a gente não ia ter chocolate, algumas especiarias e a cana-de-açúcar, porque não é só o Brasil que consegue produzir cana-de-açúcar no mundo todo, né? Já pensou? E em algumas ilhas também tem a questão do extrativismo mineral, tá? A Austrália e a Oceania, a Austrália com seus Austrália e a Oceania é ótima. A Austrália, ela é o maior país da Oceania e com seus maravilhosos cangurus, os seus ornitorrincos, os seus bumerangues, brincadeira, tá? Cerca de 70% da população da Oceania vive na Austrália, tá certo? O que eles produzem? O que a gente pode ter aí de importância? A produção primária, a agricultura e a agropecuária, a extração mineral são de suma importância para a economia australiana, né? A maior parte da agricultura, do processo agrícola e pecuário é mecanizado, que vai fazer com que a produção aumente, né, e diminua a mão de obra, né, os postos de trabalho. Mas o que eles produzem para exportar? Tabaco, vinho, trigo, e ultimamente eles têm produzido estão tendo bastante expressividade na exportação de rebanhos, né, de carne, né, as carnes da Austrália têm sido bem comentadas assim no eixo de quem curte o churrasco, tal, o pessoal que gosta de carne, eles têm comentado muito sobre a carne australiana. Os ovinos caprinos também, né, carne de boi, dos cabritos, dos bodinhos e por aí vai, e das ovelhas e tudo mais, tá? Então tem sido bem comentada e os derivados desses animais também, tá? A extração mineral, como eu disse, é o carro-chefe. Eles são os maiores produtores de bauxita do mundo, né? Não me pergunte ainda o que a bauxita faz, mas vamos lá, tá? Então a indústria australiana ela é bem diversificada, vai de produtos de alimentos, indústria química, metalurgia, siderurgia. Siderurgia é que vai pegar esses minérios e transformá-los em matéria-prima, tá bom? E turismo, né? Turismo. Atualmente, a Austrália tem sido um dos roteiros escolhidos, principalmente para quem quer estudar inglês. Então, muitas pessoas estão buscando a Austrália para ter uma vivência. Uns só para turismo, vão lá, ficam, conhecem e voltam. Outros estão escolhendo a Austrália para estudo. Vão para lá, passam uma temporada, aprendem o idioma, trabalham, né, e estão fazendo essa experiência. Então tem sido uma atividade econômica bem lucrativa também para a Austrália, que se caracteriza, que se enquadra no terceiro setor. A Nova Zelândia tem sido também um país de destaque, até atualmente na questão do coronavírus, né, porque tinha sido um país que tinha um índice muito baixo de contaminação, governado por uma presidenta que está voltando aí nos debates pelos últimos ocorridos, né, a questão da contaminação depois de muito tempo sem ninguém contaminado, tá? Só fazendo os meus anexos. Então, a economia da Nova Zelândia ela tem se transformado positivamente nos últimos anos. Anteriormente era uma economia que dependia da agropecuária e hoje é uma economia diversificada. Então, o que quer dizer isso? Que a riqueza desse país vem tanto do primeiro setor, do segundo setor e do terceiro setor, tá bom? A agricultura continua sendo importante, né? Principalmente na questão dos rebanhos, de ovelhas e afins. Eles exportam kiwi, olha que delícia, kiwi, a pesca, né? Frutos do mar, silvicultura, eles estão no plantio e na extração da madeira, então eles estão aí diversificando o processo, tá bom?
eles exportam principalmente para a Ásia, tá certo? E tem aí também como estão com o segundo setor, que é a indústria forte, né, se estabelecendo, crescendo e tornando um setor importante, e o turismo também, porque atualmente as pessoas estão viajando para Nova Zelândia, né, estão conhecendo a Nova Zelândia, porque é do ladinho da Austrália, aí o pessoal fala assim, vamos lá, vamos dar um pulinho ali, é logo ali. Aí a turminha vai para lá, conhece a Nova Zelândia e faz com que a economia neozelandesa cresça cada vez mais. Mas é interessante porque há uma diversificação no caso da Nova Zelândia. Não tem um setor, esse setor aqui está gerando mais, não tem essa desigualdade entre os setores, está rolando uma harmonia entre eles. Meus amores, eu sei que a aula ficou extensa, a gravação ficou extensa, mas eu espero que tenha auxiliado no processo de entendimento desses setores econômicos, tá? Que vocês tenham conseguido compreender os três setores, tenha sido de grande valia, tá? E é isso. Logo, logo nós vamos falar desses três setores em outras localidades do planeta, tá certo? Obrigada e até.